Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João 8. João 8. Amém? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, testando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar dos mais velhos até aos últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Senhor, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, pela graça de Deus, e o pastor me pediu assim, poucas horas de diferença, né, pastor? Assim para preparar, né? Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: se tem uma coisa que eu nunca aprendi na minha vida, nesses 46 anos, é fazer um resumo. Eu não sei, irmãos, falar a verdade para os irmãos, viu? Ali, quando eu faço, quantas vezes eu cheguei aqui, eu esqueço ele em casa. Até faço, mas eu não sei fazer não, mas quando eu faço, eu chego aqui, estou procurando a Bíblia toda e não acho, o negócio ficou em casa. E hoje eu só peguei e foi as referências mesmo. Eu ainda vou aprender, né, pastor? A gente aprende ainda, graças a Deus. Irmãos, essa passagem é muito interessante. Quando Jesus chegou, ele, pela manhã, ele foi para o Monte das Oliveiras, né? Tinha ido para lá. E pela manhã, deve ter passado a noite lá em oração. E pela manhã ele foi para o templo. Nisso chega lá os escribas e os fariseus. Aquelas pessoas que se diziam os sábios da época, os donos da lei, né? Mas na verdade, eles tinham somente a aparência, porque por dentro, Jesus chamou eles, sabe de quê? Sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, né? A vida deles era atacar. Eles conheciam a palavra de Deus de ouvir. Eles conheciam de ouvir falar, mas não viviam a palavra de Deus. E isso é um perigo, né? A gente conhecer só de ouvir e não viver a palavra de Deus. E eles então chegaram, Jesus estava ali, né? Com os discípulos, eles chegaram com uma mulher, devia ser arrastando aquela pobre daquela mulher. Chegaram e jogou ela nos pés de Jesus, no meio da multidão, primeiro, para envergonhar a mulher, né? Chegou e falou assim: ô Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Irmãos, Jesus nunca envergonha ninguém. Nunca, irmãos. Essa missão muitas vezes é do homem, envergonhar o outro. É do homem, não é de Deus. Jesus sempre que ele chama a pessoa para o meio, é para curar, é para abençoar, é para salvar. Ele chama para o meio. Mas aqueles homens trouxeram aquela mulher e jogaram lá. Primeiro que eles já erraram,
Porque a lei lá em, eu não sei mais onde, deixa eu ver se eu anotei aqui, Deuteronômio 22, 22, diz que quando as pessoas foram fossem pegas em adultério, tanto o homem quanto a mulher seriam apedrejados. Eles trouxeram só a mulher. Mas eles queriam naquilo, era provar Jesus. Era ver se Jesus caía na cilada. A vida deles era essa. Era atrás de Jesus, para pegar Jesus num problema, para poder prender Jesus. Só que Jesus era muito sábio. Oh, meu pai, como Jesus era sábio. Era lindo demais ele. Ele chegou e ficou de cabeça baixa, e a mulher lá. Se ele falasse que a mulher tinha que ser apedrejada mesmo, se ele falasse que não tinha que ser, ele estava indo contra a lei de Moisés, né? Aí eles iam pegar ele e falaram assim, uai, mas aí você não disse que é sábio? Então você está transgredindo a lei, ia prender Jesus por isso, né? E ele estaria violando a lei de Moisés. E se ele falasse que, não, ela não podia ser apedrejada, não, ela deveria ser, né, apedrejada, sabe o que eles iam fazer? Eles iam lá atrás dos romanos, para falar assim, olha lá, ó, o judeu mandou apedrejar a mulher, liberou para matar a mulher. E os judeus naquela época não podiam matar ninguém, não era, pastor? Eles não tinham autoridade para matar ninguém. Então, de todo jeito, Jesus estava ali, ó, né? Mas ele, como um homem sábio, um Deus todo-poderoso, ele começou a escrever na terra, e ele sempre, sabe o que ele fazia? Eu achava lindo nele. Ó, esse papel está aqui, mas não tem quase nada nele. Ele sempre pegava os fariseus e os saduceus na astúcia deles. Ele nunca falava nada, ó, vocês têm que fazer isso, ó, aquilo, vocês estão errados nisso, ó, aquilo. Não, ele pegava eles no pulo. Jesus virou para eles e falou assim, e lá estavam os mais velhos e os mais novos, os jovens, né? Então ele virou e falou assim, olha, aquele dentre vocês que não tiver pecado, ela está aqui, atira a primeira pedra nela. Aí eles começaram a pensar, bom, eu tenho pecado. Aí eles estariam pecando também se falassem que eles não tinham pecado, porque eles eram pecadores. Então os mais velhos, assim, quer saber? Foram saindo de fininho, sem graça. Aí os mais novos ainda ficaram lá, né? Mas foram saindo também. E Jesus nem olhou para aquele povo. Ele ficou de cabeça baixa e virou e falou assim, aí escrevendo. Tem gente que fala que Jesus estava escrevendo ali os 10 mandamentos, outros falam que eram os pecados da humanidade, outros falam que era isso, aquilo. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali, não. Se ele quisesse que a gente soubesse, ele deixaria escrito. Ó, estou escrevendo isso aqui, mas ele não deixou nada escrito. Então a gente não pode inventar o que Jesus estava escrevendo, não. Aí, o que acontece? Ninguém sabe. Ele continuou escrevendo na terra. Aí ele virou para a mulher e falou assim, ó mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aí a mulher virou e falou assim, ninguém, Senhor. Jesus simplesmente virou para ela e falou assim, vai e não peques mais. Jesus nem tocou no que aquela, ele podia ter acusado, mas você também anda fazendo isso, fazendo aquilo errado, você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, pois é, e quase que você foi apedrejada, eu que te livrei. Jesus não falou nada disso. Isso aí, sabe quem faz? É o homem é que acusa. Jesus, quando ele fala com a pessoa, ele fala primeiro com amor, e depois no intuito de salvar, não é? O homem não. O homem, quando fala assim com a pessoa, é no intuito de envergonhar, é no intuito de quê? De castigar e de desprezar a pessoa pelo que ela fez de errado, não é? Pelo que ela fez de errado. Então, irmãos, eu acho muito interessante como Jesus agiu naquela hora. Aquela mulher já devia estar sentindo as pedradas nela. Irmãos, eu vi uma vez um filme deles apedrejando uma mulher. Irmãos, misericórdia, não é bonito não. No filme não é bonito, imagina de verdade.
Eles jogam aquela pedra, a pedra cai na pessoa, não sabe aonde que cai, vai caindo no corpo. Se caísse primeiro na cabeça, a pessoa tonteava e podia até desmaiar, mas não. Eles iam jogando ali, ia jogando e rindo e saboreando aquele momento, e a pessoa ia levando pedrada no rosto, nos braços, nas pernas, nas costas, por todo canto, até que as forças dela e ela caía, e ela ficava debaixo de um monturo de pedra, não é? Ela ficava debaixo de um monturo de pedra. Irmãos, naquela época era assim, as mortes eram terríveis, não é? As mortes, os homens usavam maior covardia para matar, usavam da maneira mais cruel para matar a pessoa. Era isso, era a morte de cruz, não é? Era jogando óleo quente, era coisas terríveis que eles faziam naquela época, como se fossem o dono da pessoa. Mas o verdadeiro dono não age dessa maneira conosco, não. Porque nós também, se fosse olhar nós antes, nós merecíamos ser apedrejados, se fosse naquela época. Sabe por quê? Porque nós também, nós adulterávamos Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida. Nós vivíamos ajoelhados, eu não sei os irmãos, mas eu vivia ajoelhado no pé de uma santa. Tinha santa que nem era santa ainda, e eu adorava ela, uma tal de Santa Marlene. Ninguém conheceu essa santa, pois eu conheci, assim de ouvir falar, e já ajoelhava e já orava para Santa Marlene, pedindo a Deus que ela fosse canonizada. Então, irmãos, e eu fazia aquilo porque eu queria conhecer a verdade, mas eu não conhecia. A minha verdade era aquela, a verdade daquele povo era aquela, e eles não paravam para ouvir Jesus, porque Jesus, o que ele diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade era ele, Jesus era a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele era a verdade. E aqueles homens não queriam conhecer a verdade, que era Jesus Cristo. Por isso eles viviam no caminho errado, né? Achando que com isso eles estavam agradando a Deus, não sabendo eles que eles estavam diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Então, irmãos, era uma ignorância total. Aquele povo conhecia Jesus, conhecia Deus de ouvir falar. E nós também já passamos por isso, de conhecer a Deus de ouvir falar. Eu conhecia a Deus de ouvir falar. E eu tinha uma sede de Deus, eu tinha uma vontade tão grande de conhecer a Deus, que um dia o padre da paróquia que eu frequentava, que eu era como aquela andorinha da igreja, eu não saía da igreja. Ele virou para mim e falou assim, Eva, pelo amor de Deus. Ele falou, Nossa Senhora, né? Não me faça pergunta que eu não sei responder, não. Para de me fazer pergunta, para. Eu falei assim, o senhor não deixa a gente ler a Bíblia. Como é que eu vou saber? O senhor que tem que me falar. Ele falou assim, não, eu não vou falar. Só vou falar o que você pode ouvir na missa. Passou disso, eu não dou aula particular, de catecismo particular. Você tinha que aprender na aula de catecismo. Você aprendeu? Eu falei assim, muito pouco. Mas eu tinha sede de Deus. E assim todos que estão aqui, sabe por quê? Porque um dia tiveram sede de Deus. Não é? Eu duvido se eu perguntar a um irmão aqui, o irmão não lembra do dia que levantou a mão, aceitando Jesus como Salvador. Alguém lembra? Os irmãos lembram, não lembra? Pode levantar a mão. Quem não lembra, aceita Jesus aí para ficar marcado. Sabe por quê? Porque esse é um dia que tem que ficar marcado na nossa vida. Eu aceitei Jesus no dia 21 de julho de 1970. Glória a Deus por isso. Foi o dia que ficou marcado na minha vida. Esse dia, essa noite não sai da minha memória. Sai da sua, pastor? Não sai. Irmãos, não sai da nossa memória. Sabe por quê? Porque naquela noite eu conheci Jesus, não foi só de ouvir falar. Os meus olhos viram Jesus. Glória a Deus por isso, não é? Os meus olhos viram Jesus. E eu tenho certeza que muitos aqui
tem o dia marcado, o dia que aceitou Jesus como Salvador. Muitos lembram do dia do casamento, muitos lembram, igual o pastor falou aqui, do dia que nasceu o filho, mas o dia mais importante da nossa vida é o dia que nós aceitamos Jesus como Salvador. E nós mudamos a direção da nossa vida para viver uma vida com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei tão feliz porque agora eu conhecia o Jesus que eu queria conhecer. Ah, mas eu era tão afoito que eu cheguei para o padre, né? Virei para ele e falei assim: ô Padre Yara, o senhor conheceu Jesus? Ele falou assim: conheço. Eu não sou padre, estudei 17 anos para conhecer. Eu falei assim: não, eu quero perguntar ao senhor se o senhor conheceu, se o senhor tem todas as respostas para me dar, que eu sempre perguntei para o senhor. Agora, se o senhor me perguntar, eu vou te responder. Ô gente, mas ele me excomungou de uma maneira tão triste. E ele ainda era atleticano. E nesse dia o Atlético tinha perdido. Juntou tudo, irmãos. E eu virei para ele e falei assim: eu não tenho sabedoria, padre, porque eu aceitei Jesus, não tem nem 15 dias. Mas se o senhor quiser saber quem é Jesus, me pergunta que eu te falo, eu te respondo. Ele falou assim: ô menina atrevida, essa daí não passa da porta do céu. Eu falei assim: será que eu não passo? Não, eu passo e se o senhor quiser eu ainda te ensino como chegar lá, porque a sua batina não leva para lá não. Irmãos, misericórdia, a gente não pode agir dessa maneira não, eu não aconselho ninguém a agir assim, mas é porque ele era muito meu amigo, e era aquele padre que você vivia na sua casa, você na paróquia dele, tinha muita intimidade. Só nós dois não tínhamos antes, era intimidade com Jesus, porque nós dois não conhecíamos Jesus não, nem eu e nem ele conhecia Jesus, né? E eu, para honra e glória do Senhor, há uns 25 anos depois, quase 30 anos, eu pude ir na paróquia. O Augusto precisou de um relatório para a faculdade da Igreja Católica. E eu falei assim: Augusto, vamos lá atrás do Padre Yara, né? Vamos lá atrás dele, agora ele vai amaldiçoar dois, é eu e você. Aí cheguei lá, conversei com ele, disse: Padre Yara, eu sei que o senhor não tem uma boa lembrança de mim, mas eu vim aqui para o senhor dar um relatório para ele aqui, responder umas perguntas. Aí ele falou assim: quem é ele? Eu falei assim: é meu esposo, pastor evangélico, servo do Deus Altíssimo. Agora nós somos dois que servimos ao Senhor. Aí ele respondeu as perguntas direitinho, mais doido que nós fôssemos embora depressa, para eu não ficar conversando muito com ele, né? Mas irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor, Jesus virou aquela mulher, ela encontrou com Jesus, ela nunca mais foi a mesma mulher. Lembra da mulher samaritana? Quando ela encontrou com Jesus, ela nunca mais foi a mesma. Ela saiu dali pregando e muitos conheceram Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Toda pessoa que tem encontro com Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais ele faz o que ele fazia. Nunca mais. A vida dele se torna diferente. Se ele ir para cá, agora ele vai para cá. Ele só vai para lá para trazer aqueles que estão perdidos lá para o caminho de cá. Não é? Então, irmãos, aquela mulher saiu dali salva. E Jesus virou para ela e falou assim: olha, vai e não peques mais. Sabe por que muitos abandonam o evangelho? Porque muitos voltam atrás a fazer o que fazia antes. Quando nós chegamos diante do Senhor e nós temos um encontro verdadeiro com Ele, Ele fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados, vai, mas não peca mais não. Se pecar, você tem, Ele é o nosso advogado, né? Mas não peca não, porque quando nós até pecamos, mas nós pagamos agora, sofremos o preço daquele pecado que nós cometemos. Sabe por quê? Porque nós conhecemos Jesus Cristo. E Ele fala ainda, que lá em João 8,36, se verdadeiramente, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu vou falar assim: agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. É livre? Não, você não é livre para fazer o que você quer. Você foi livre do pecado, seus pecados foram perdoados, você está livre do inferno, porque você vai morar com Jesus. Já imaginou que maravilha?
Você vai morar no céu. Você agora é concidadão do céu. Já pensou que coisa mais linda? Então, você está livre do jugo, daquilo que te derrubava. Mas a sua vida agora pertence a quem? A você? Não. A sua vida agora pertence a Jesus. Então, você só pode fazer o que Ele quer. Nós não estamos livres para fazer o que eu quero. O que Jesus falou? Vai. Ô Eva, vai, mas não peca mais não. Ô Antônio, vai, mas não peca mais não. Maria, vai, mas não peca mais não. Seus pecados estão perdoados. Vai, mas não peca mais não. Sempre Jesus falou isso. Sempre Jesus falou isso. Os seus pecados estão perdoados. Vai, mas não peques mais. Não é? E Jesus falou isso para essa mulher. Irmãos, e ela foi. E sabe que maravilha que foi? Essa mulher era para estar morta, não era? Ela para estar de um monturo de pedra. Ela não só salvou a vida dela física, mas salvou a vida espiritual. Teve um encontro com o mestre. Já pensou que maravilha? Nós temos tanto exemplo de pessoas que encontrou com Jesus e nunca mais foi o mesmo. Paulo de Tarso, Pedro, todos os apóstolos. E aqui, cada irmão aqui teve um encontro com Jesus, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Antes de Jesus, nós éramos sem esperança na vida. A nossa alegria era só um pouquinho, uma alegria passageira. A minha era, as suas eu não sei, mas eu creio que sim, também. Era uma alegria que passageira, porque a alegria que o mundo dá, irmãos, é uma alegria passageira. Mas a alegria que Cristo dá, ela é eterna. Às vezes você tem seu problema, você não anda rindo, mostrando assim, né, o sorriso, mas a sua alegria não é exterior, ela é por dentro. É uma esperança que você tem, que a alegria flui de dentro de você. A alegria que o mundo dá, ela é de fora para dentro, mas a alegria que Jesus dá é de dentro para fora, não é? Graças a Deus por isso, irmãos, e nessa noite, é uma noite de alegria, porque nós estamos aqui na casa do Senhor. É uma noite de alegria, porque nós temos a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a esperança de quando a trombeta tocar, Ele vai estar nas nuvens, nos esperando. Tem muita gente que fala, a vinda do Senhor vai ser o dia mais maravilhoso, mais alegre, mais festivo, mais isso, mais aquilo. Para os salvos, sim, mas para aqueles que vão ficar, vai ser o dia mais triste da vida deles, porque perderam a oportunidade de se entregar para Jesus, não é? Então, nós que somos salvos, nós temos a esperança dentro de nós. E eu estava imaginando, irmãos, que antigamente não tem nada diferente da agora. Nada diferente. Porque agora o evangelho tem que ser pregado do mesmo jeitinho que era no tempo dos apóstolos. O evangelho tem que ser pregado. E nós temos assim, a vã filosofia de vida, a vã presunção de achar que agora o mundo não precisa de ouvir o evangelho, não. Eu vejo tanta gente falando assim, liga o rádio, está lá, a televisão está lá, no celular está lá, tudo está lá, mas nada como você falar olhando no olho da pessoa. Jesus ainda precisa de ser pregado de gente para gente, de pessoas para pessoas, não é? Eu achei lindo que uma pessoa me falou aqui na igreja, eu não vou falar o nome, porque ela está aqui. Então, eu falei para ela assim, meu Deus, ela está assim, Jesus, volta logo. Eu falei assim, Jesus, demora só mais um pouquinho, até umas pessoas que eu estou querendo que seja salvo, se salvar. Ela virou para mim e me deu uma lição, falou assim, olha, se eles estão te ouvindo, se eles não converteram ainda, não foi por falta de pregar. Eu falei assim, toma, beleza, foi isso mesmo que eu tinha que ouvir. Sabe por quê, irmãos? A nossa missão é pregar o evangelho. Se a pessoa vai converter ou não, aí vai ser ela e Deus, porque quem convence o homem do pecado é Deus, não sou eu. Mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que falar.
da palavra de Deus. Quantas vezes a gente entrava no ônibus e Deus incomodava a gente para falar de Jesus para a pessoa do canto. E quer saber de uma coisa? Vocês acham, olha o que a gente pensa. A gente acha esquisito quando vê uma pessoa com a Bíblia aberta dentro do ônibus, não é? Muita gente acha estranho. Ai, não, está querendo aparecer com a Bíblia aberta, querendo mostrar que é crente. Mas quando a gente vê a pessoa com o celular dentro do ônibus, a gente pega o da gente também e vai olhar. Não é? Mas nós estamos errados. Nós não podemos envergonhar da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus a toda criatura. A toda a criatura. Nós temos que pregar. A nossa família, falar e falar de Jesus. Sabe? Porque olha, essa missão, Deus não deu nem para os anjos pregar a palavra. Ele podia ter mandado os anjos pregar, não é? Podia. Os anjos iam convencer até muito mais, não era? Porque o anjo ia chegar voando, ia lá e podia fazer muitos milagres, que o anjo era um ser celestial. Não, mas ele deu a missão para nós pecadores, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que é ser pecador e ser salvo, e ser liberto do pecado. Então, nós temos a alegria de poder chegar para um pecador e falar: eu era desse jeito, eu pensava desse jeito, mas hoje Jesus transformou a minha vida. Eu andava como você, eu tinha as mesmas dúvidas, mas Jesus me tirou todas as dúvidas. E hoje eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Por isso que essa missão é nossa. E será que nós estamos cumprindo o ID de Jesus? Ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí a gente fica assim: essa missão é dos pastores, essa missão é dos missionários, essa missão é para... Eu não tenho chamado nenhum para fazer isso, para fazer aquilo. Eu não tenho chamado para ser pastor, eu não tenho chamado para ser missionário, eu não tenho chamado, não. Ah, não? Belezinha, Jesus te chamou para pregar a palavra dele. Jesus te chamou. Todos nós fomos chamados para falar dele, para aqueles que estão perto de nós. Quantas pessoas estão do nosso lado, às vezes chorando, às vezes sofrendo, e não tem quem as console, e nós estamos ali e não falamos nada, com medo da pessoa retrucar, com medo de não ser a hora certa. Nós estamos errados, nós temos que falar, porque nós não sabemos o que vai no coração da pessoa, mas nós temos que falar. Quem sabe é a hora que ela está precisando de ouvir a palavra de Deus, não é? Então vamos pregar a palavra de Deus, vamos pregar, vamos apressar a volta de Cristo, pregando a palavra dele, porque quanto mais todo mundo aceitar Jesus... Eu estava pensando outro dia, gente, vocês já imaginaram, se um bairro converte, que diferença não vai fazer numa cidade? Um bairro todo, se todo mundo converte, olha que coisa linda. Se numa rua só tem evangélico, olha que diferença que vai fazer. Oh, meus irmãos, sabe? E nós vamos suplicar ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E nós fomos justificados pela palavra de Deus. Quem é justo? Nós, porque nós não merecíamos, não, irmão, nós não merecíamos ser justificados, mas nós somos justificados pela palavra de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Um minutinho. Vou passar a palavra agora para o pastor, né? Que vai terminar. Glória a Deus. Amém. A Eva estava falando aqui, eu estava lembrando, quando eu converti também, que a minha família era muito católica, né? E eu também tocava lá na igreja, nas missas, e questionava o padre também. Aí o pessoal estava me evangelizando, e a gente estava preparando para a procissão. Quem já foi na procissão aqui também? Pega aquela imagem, todo tamanho, vai carregando, e o povo vai atrás daquela fila,
com a vela na mão, né? É. Aí eu estava preparando, o camarada mandou ler eu falei, não, isso aí está escrito na Bíblia é na sua Bíblia, na Bíblia de crente. Não está na minha, não. Eu tenho Bíblia católica lá. Ele falou, lê lá na sua. É Isaías 45, 20. Chegai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que carregam em procissões suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Eu falei, gente do céu, está na Bíblia? Tá. Aí fui para a procissão assim mesmo. Cada gota daquela vela caía quente, queimando minha mão, eu lembrava desse versículo. E Deus foi trabalhando, né? Eu na época era o Padre Ramos. Aí toda vez eu chamava o Padre Ramos no canto também. Padre, está escrito aqui Isaías 45, 20, por que a gente faz procissão? Eu falei, não, meu irmão, isso aí, coisa para quem não preocupa com isso não. Está tranquilo. Eu falei, mas o senhor não vai me explicar? Eu falei, não esquenta não. Aí depois o camarada ia me evangelizar, perguntava como é que foi a ceia. Eu falava, que ceia, senhor? Eu falava, mas lá não tem ceia, não? Não, lá tem a comunhão. Eu falei, não, tudo bem, mas como é que foi? Ah, foi bom. Aí me pedia para explicar como é que era. Eu sabia, né? E lá, mas você tomou da hóstia, mas você não tomava do cálice, não? Eu falei, não, lá só o padre toma do cálice. Aí ele falou assim, então vem cá, na Bíblia. Aí pegava a palavra de Jesus lá, falando, quem não come do meu corpo e não toma do meu sangue, não tem parte comigo. Falou, aí. Aí eu ia no padre, só o senhor que vai ter parte com Jesus, porque a gente não come do pão, mas não toma do sangue. A Bíblia fala que quem não pratica um e o outro não vai ter parte com ele. Não, a rocha vale para os dois. Eu falei, mas... Aí depois me chamou e falou aqui, ó, maldito o homem que confia no homem. O homem está falando com você que é assim, mas a Bíblia está falando que é assado. Você vai acreditar em quem? Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui no padre de novo. Aí o padre falou assim, vem cá, você está querendo ir para a igreja evangélica? Eu falei, não, eu quero ficar aqui, mas eu quero que o senhor me ensina. Ele falou assim, vai logo, porque esse povo está com a verdade, vai logo. Eu falei, mas o senhor sabe. Ele falou, para mim é mais difícil, mas vai logo. Aí fui embora, depois levei Padre Ramos para visitar culto, levei Padre Ramos no estudo bíblico, deu uma confusão na paróquia lá. Ligaram até para os bispos. Eu acredito que ele deve ter convertido, porque ele tinha temor de Deus também. Ia conhecer a verdade. E tem muita gente assim. Só que como a igreja Eva falou, a igreja tem se calado, por alguns motivos. Um é pensar assim, todo mundo já está cansado de ouvir de Jesus. Todo mundo já está cansado de ouvir que Jesus salva, não precisa pregar. Outros é pensando assim, eu não quero incomodar. Eu não quero incomodar. E Jesus falou uma coisa muito importante. Eu não vos chamei para paz. Eu vos chamei para espada. Então Deus chamou a gente para confrontar mesmo. A igreja é chamada para salgar, para brilhar, para falar a verdade. Deus quer se apresentar ao mundo através de nós, através do povo dele. Então nunca se cale. Abra a boca, prega o evangelho, conta seu testemunho, fala o que Jesus tem feito na sua vida e ganhe pessoas para Jesus. Se não ganhar, você tem o mesmo galardão. Sabia disso? Uma pessoa prega o evangelho para 100 pessoas, ninguém aceita Jesus. O outro também prega para 100 pessoas, todos aceitam Jesus. Você acha que tem mais galardão do que o outro? Não, o mesmo galardão. Tem gente que decidiu, tem gente que não, mas fizeram o mesmo trabalho, honraram a Deus do mesmo jeito, tem o mesmo galardão. Então nossa missão não é quantas pessoas já ganhei para Jesus. Se ganhar, melhor ainda, a gente fica mais feliz, né? Quando vê a palavra de Deus funcionando. Mas se não ganhar, ele foi evangelizado. E no juízo, Deus vai mostrar você para ele. Fala assim, eu enviei meu servo, ele falou a verdade para você. Então ninguém vai chegar diante de Deus com desculpa de que não ouviu, de que não sabia. Porque Deus providencia e Deus é justo, né? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Você que ainda não fez o seu projeto de vida, tem as folhas ali atrás, na mesa. Você vai anotar seu pedido, você vai anotar aquilo, seu projeto, vai anotar aquilo que você quer que o Senhor te abençoe nesse ano. Exerça a sua fé, faça isso, dobre o papel, coloque aqui. Ninguém vai ler seu pedido, ninguém vai ler seu projeto. Nós vamos levar para o monte, nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar a Deus pela vitória na vida de cada um que está exercendo sua fé, está colocando isso no altar do Senhor. E aí Deus vai responder e vai te dar a vitória. Amém? E lá a gente queima esses pedidos como um ato profético, selando a vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Então, você que não fez ainda, tem o mês de janeiro, nós vamos deixar a urna aqui, os projetos lá, para até no final do mês, você pode levar para casa e fazer e trazer. Você pode anotar hoje mesmo, já colocar aqui. Amém? Se você quiser levar para alguém da sua família fazer também, pode levar e trazer e colocar, que a gente vai estar orando e buscando a Deus pela vitória de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado por mais um culto que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós sabemos que estamos nesse momento de pandemia, com distanciamento, precisando ainda do álcool, tomando os cuidados, ó Pai, que a gente foi instruído. Ó Pai, nós sabemos que o culto daqui a pouco vai voltar ao normal, mas nós não abrimos mão de buscar ao Senhor, de buscar a Tua presença. Pai, não abrimos mão de viver a palavra do Senhor, e nós agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos livrado, nos abençoado. Ó Pai, abençoa os nossos irmãos que estão em casa, abençoa aqueles que ainda não estão podendo vir ainda. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja com cada um, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, o restante de semana, que seja abençoado pelo Senhor. Abençoa os irmãos que estão trabalhando, os irmãos, ó Pai, que às vezes chegaram e não deu tempo de vir para o culto, mas que a bênção do Senhor venha alcançar cada lar representado. Nos leva em paz, nos dando a Tua bênção, abençoando a nossa vida, a nossa casa, abençoando o restante de semana de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.